Saudar todas as crianças na paz do Senhor Jesus. Amém? Fala amém, Débora. Amém. Amém. Vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. E hoje nós vamos falar sobre a lição de número 2, que fala que... Ele pegou o peixe. Puxa o primeiro peixe. É uma historinha que está escrita lá no livro de Mateus. Estava aqui, ó. Isso, senta, Débora. E antes de começar a nossa escolinha bíblica, a gente vai fazer uma oração. Vamos lá? Todas as crianças que estão em casa, vamos fazer assim com as mãozinhas, ó. Meus dedinhos juntos estão, junto os dedinhos das minhas mãos. Abaixo a cabeça com atenção. Fecho os olhinhos em oração. Papai do céu, venha nesse dia abençoar todas as crianças que estão em casa. Abençoe os seus familiares, proteja, livra de todo mal. Fica conosco, nos dê sabedoria, entendimento para entendermos a tua palavra. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu fiz uns visualzinhos e a Dedé vai segurar o número 1. E a gente vai louvar com as crianças. Isso, nós vamos fazer um louvorzinho bem conhecidinho, que eu fiz o visual. Então, eu vou segurar o número 2. Vamos assim, ó. Crianças na casa dele? É assim. Quando o Papai do Céu fica muito feliz quando nós vamos na casa dele. Vamos aprender, então? Então, a gente vai aprender, A ó. musiquinha é mais ou menos assim, Olha lá, vamos lá. Uma criancinha na casa de Deus é muito bom. Agora o 2. Duas criancinhas na casa de Deus é muito bom. Agora a Dedé vai segurar esse. 3 criancinhas na casa de Deus é muito bom. 4 criancinhas na casa de Deus é muito bom. Então, crianças, o Papai do Céu fica muito feliz quando nós vamos na casa dele. Então, nós vamos dar início à nossa aula. Então, vamos lá. Ó, certa vez, quando Jesus e os seus discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo perguntaram a Pedro: o mestre de vocês, Jesus, não paga o imposto do templo? Jesus, pessoal. Isso, o nosso mestre é Jesus. Crianças, o que é imposto? Impostos são um valor em dinheiro que as pessoas e as empresas pagam ao Estado. Então, todo cidadão, ele precisa pagar um imposto. E no tempo de Jesus, também... Ele nasceu também pagava imposto. E aí, o que Pedro respondeu? Pedro sabia que Jesus cumpria todos os seus deveres, então ele respondeu: sim, ele paga. Pedro foi à casa onde Jesus estava, mas antes que ele dissesse uma só palavra, Jesus lhe perguntou: Pedro, o que você acha? Os reis cobram impostos sobre o seu povo ou sobre os estrangeiros? Jesus perguntou para Pedro. Pedro era um discípulo de Jesus, que andava com Jesus. E orava. E aí o Pedro respondeu assim: sobre os estrangeiros. Ou seja, estrangeiros eram pessoas que não moravam naquela cidade, naquele país. Jesus não precisava pagar esse imposto. Sabe por quê, crianças? Porque ele é o Filho de Deus. E é o Senhor de todas as coisas. Mas não para ofender as pessoas e para ensinar uma lição aos discípulos e a nós, disse a Pedro. Olha o que o Papai do Céu falou para Pedro fazer. Vá até o lago. Tinha um lago. E ele mandou que ele jogasse um anzol
E quando ele jogou o anzol, ele puxou um peixe. E vocês sabem o que tinha dentro daquele peixe? Você sabe, Débora? Era o quê? Tinha moeda. Moeda. Tinha uma moeda. Sabe para que era aquela moeda? Era para Pedro pagar o imposto de Jesus e de Pedro. E aí o Pedro ficou muito feliz porque encontrou aquela moeda. Ele fez... E perdoa por Jesus. Pra ele não morrer. E ele ficou muito feliz, Pedro, porque ele creu na palavra que o Senhor falou para ele fazer. Então, quando Jesus mandou ele lançar o anzol sobre o lago, ele lançou e veio o peixe. Quando ele abriu a boca do peixe, tinha uma moeda. Aí o Senhor falou para ele para pagar o imposto dos dois. Pedro fez como Jesus havia dito. Pescou o peixe, pegou a moeda e pagou os impostos. O Senhor nos ensina que devemos dar bons exemplos e cumprir todos os nossos deveres. Todos nós que moramos aqui nesse mundo, nós precisamos pagar imposto. Temos que dar bom exemplo, porque aqueles homens começaram a perguntar para Pedro se Jesus não pagava o imposto. E o Senhor, ele sabe tudo que acontece. Então, o Senhor deu o exemplo para que nós também possamos ser que nem ele. Temos o exemplo de sermos uns bons cidadãos. Pagar tudo certinho, pagar a água, pagar a luz, pagar o documento do carro, pagar o aluguel, deixar tudo certinho nas coisas. Porque o papai, Jesus vai ficar muito feliz se nós cumprir com os nossos deveres. O dinheiro que Pedro precisava para pagar o imposto do templo estava na boca de um peixe. De um lugar impossível. Era impossível, né, crianças? Surgiu uma moeda na boca daquele peixe. Senta. Surgiu uma moeda. Ainda hoje, Jesus realiza milagres. Você crê, Débora, que Jesus realiza milagres? Eu creio que Jesus realiza milagres. Jesus, ele continua curando, libertando, salvando, transformando. E se a gente obedecermos, nós vamos morar onde, Débora? No céu. No céu. E o lobo e o mal e a burra vão ficar na terra, porque eu não gosto deles. Então, o nosso Deus, ele é o nosso socorro. Então, nós devemos seguir sempre o exemplo de Jesus. E sermos obedientes como Pedro. Porque imagina, criança, se Pedro não fosse... não tivesse obedecido o Senhor. Talvez ele falasse assim, eu vou lá jogar um anzol e o que vai acontecer? Mas ele foi, porque ele creu no Senhor. E nós, todos nós temos que crer no Senhor. Ama Jesus. Pedro ama Jesus. E adora o Papai do Céu. E adora o Papai do Céu. Então, crianças, vocês que estão em casa, vocês pedem pra mamãe ler pra vocês aonde que essa história está, esse acontecimento. Vocês vão encontrar lá no livro de Mateus 22. Aí vocês vão pedir pra mamãe ler na parte... Mateus 22, capítulo 21, parte B. Que tá falando que dê a César o que é de César. Então, nós temos que dar a Deus o que é de Deus. E nós temos que cumprir com os nossos deveres, com as nossas obrigações. Amém? Vamos louvar a Deus com o hino da harpa, Débora? Que é o 545. Vamos lá? Eu vou achar. Tá. Achei. Tá, então vamos começar. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu por meus pecados.
pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém, crianças? Fiquem com Deus. Tchau. Vocês assistam, que vocês continuem obedecendo o papai e a mamãe, ficando em casa. E orando e abençoando. E orando e abençoando. Que o papai do céu vai abençoar todos vocês. Amém? Fiquem com Deus. Tchau.